E aí, turma? Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje é uma live muito importante. Ela tem um que é muito especial. Ela traz consigo muito do nosso propósito, do que a gente vem fazendo aqui no Grupo Belfort, ajudando centenas de empresas em todo o Brasil. Então eu quero que você seja muito bem-vindo aqui nesse nosso encontro. É um espaço onde a gente discute sobre estratégia de negócio, estratégia empresarial e onde nós traduzimos todas as estratégias que estavam antes só colocadas ali em grandes empresas, agora para os pequenos negócios. Ou seja, empresas de todo o país hoje, pequenos negócios, conseguem hoje sim ter aí uma estrutura, ter acesso às ferramentas que as grandes empresas sempre tiveram em mão. E o dia de hoje, nós vamos começar com uma história que marcou muito a minha vida, porque, vamos colocar aqui, era por volta de outubro do ano de 2014, salvo engano. Por volta de 2 horas da tarde, meu telefone toca e era uma pessoa muito importante para mim me dizendo: André, acabei de receber uma carta do Ministério Público, uma cobrança grave, e até então eu nem sabia que algum tipo de dívida poderia levar você a uma incriminação. Exatamente isso, senhoras e senhores. E eu, muito assustado com aquilo, eu falei, cara, mas o que aconteceu? E ele apresentou para mim uma notificação do Ministério Público cobrando a ele, intimando a ele, na verdade, a prestar esclarecimentos das dívidas de INSS da empresa devidas. E foi muito louco o que aconteceu, porque a empresa dele passava por um momento muito difícil, aí parou de pagar a contabilidade, o contador era um amigo de muitos anos, ele parou de conferir aquilo. Ele já estava realmente há uns 2, 3 anos sem pagar o INSS, e um erro gravíssimo na gestão, mas enfim, era o momento dele. E aí um dos funcionários pediu para se aposentar. E aí ele foi lá, mandou para o contador fez todas as declarações ao mesmo tempo, ou seja, incidiu todos os impostos ali. Resultado, uma dívida de mais de R$200 mil para ele pagar, sem dinheiro no caixa, com uma série de problemas. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra tributarista. Eu logo pensei, onde é que vive, do que se alimenta, que tipo de pessoa é essa, Onde é que essa pessoa vive? E a família ali tinha um advogado, na verdade na época eu fazia direito ainda, estava no 4º período de direito, e nós começamos então a procurar esse advogado que era tributarista, que ajudaria então aquela pessoa muito importante para mim a resolver uma questão, até então uma dívida tributária com indícios de crime, de apropriação indébita, segundo a notificação ali do Ministério Público. E é claro, a gente que recebe uma intimação como essa, foi um pouco aterrorizante o início dessa história, mas ali eu encontrei uma pessoa muito especial, já no primeiro momento, que disse que sim, era possível parcelar aquela dívida, reconhecer aquela dívida, e ao fazer o pagamento daquele parcelamento, suspenderia a cobrança e bem como assim levaria o arquivamento inicial daquele processo criminal que tanto nos assustou. E a partir dali, vendo o desespero daquela família, vendo aquilo que aconteceu, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Até então, eu não era um tributarista, eu não trabalhava com a área tributária, eu não advogava, nem era advogado ainda, mas ali eu tomei uma missão para mim. Eu disse que enquanto eu pudesse, enquanto eu fizesse o que eu fizesse, nenhum pequeno empresário mais teria que perder tudo, como esse cara teve que perder, e não ter simplesmente uma assessoria básica tributária para poder cuidar das dívidas. Porque o grande fato, a grande diferença é que a pequena empresa, ela lida de uma forma completamente diferente de como as grandes empresas lidam. A grande empresa, ela até paga a dívida, mas ela muito mais administra a dívida tributária do que paga propriamente. O pequeno empresário, ele quer vender bens, o pequeno empresário, ele quer se desfazer de coisas que juntou uma vida inteira. O pequeno empresário, muitas vezes, ele não consegue entender que algumas dívidas, dependendo do momento que você está, muito mais deve ser administrada do que paga. E é o que eu vou explicar para vocês hoje aqui. A gente vai diferenciar um pouco dessa história dramática dos pequenos empresários que vendem bens, perdem carro, perdem casa, o cara juntou aquilo ali a vida inteira. E você vai aprender a proteger o seu patrimônio para eventos como quando um sócio mente para você e te destrói, eventos como a pandemia, processos trabalhistas, processos fiscais
uma série de outras coisas que assolam a vida de uma empresa e que você precisa saber se defender. E pessoal, preste atenção no que eu vou te dizer. Não dá para tratar da mesma forma uma dívida tributária e uma dívida bancária como uma dívida de um funcionário, como uma dívida de um fornecedor. Cara, não dá, não dá. O fato é que você precisa compreender que dívida é diferente, recebem tratamento diferente, recebem nomenclatura diferente. Eu digo que se você aplicar uma estratégia de renegociação, se você entender a diferença que o Estado não quebra, o banco não quebra, quem quebra é o pequeno empresário. Hoje eu atendo empresas em todo o país, cara. E todo dia, essa minha cadeira aqui se tornou um verdadeiro divã. Todo dia, empresários me contam as suas histórias. Por que se endividaram? Por que agora estão com 100 mil, 200 mil, 300 mil, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões de dívidas? E aí eu fico muito curioso. Eu quero saber, cara, como é que foi isso? Como é que você chegou aí, né? Nenhum empresário, ninguém cria uma empresa para dever. Ninguém vai criar uma empresa para criar uma dívida, para criar problema. Claro que não. Claro que não. Mas a verdade é que as dívidas acontecem. Os eventos, eles avançam, né? As variáveis não são controladas por nós. Um país de insegurança como o Brasil, onde toda hora muda a lei, né? A lei muda de acordo com a conveniência daqueles que mandam no poder, aquele poder que emana do povo, mas é contra o povo e a favor de uma pequena minoria que vai se favorecendo mediante ao próprio Estado como uma máquina de resolução pessoal e não uma máquina a serviço do povo, a serviço da igualdade. Não. O Brasil, pelo menos, desde que nasceu a República, não é assim que a gente vê funcionar. Na prática, o que a gente percebe é que as grandes empresas, com os grandes escritórios, as grandes bancas, muito bem assessoradas por tributaristas, jogam um jogo completamente diferente do que o pequeno empresário faz. O pequeno empresário tem uma dívida no banco, o que ele faz? Senta com o gerente dele para renegociar, pagando juros sobre juros, tornando aquela dívida cada vez mais impagável. Ah, o pequeno empresário está com uma dívida tributária, o que ele faz? Pede para o contador ir lá e renegociar, dando 20% da dívida, juros sobre juros, multas, encargos, impagável. Impagável. E muitos deles, que não tiveram a oportunidade de estar ouvindo, né, essa live, assim como vocês, eles acabam não entendendo que dívida é diferente, recebe uma forma de tratamento diferente. É diferente. Então, se você percebe, acabei de derramar café na camisa, mas se você percebe que a estrutura que você tem para renegociar a dívida ela é diferente de uma grande empresa, você deve se perguntar, mas peraí, como assim? Como assim? E aí eu gosto muito de conversar com o empresário através de números e pedir para que os empresários pensem através dos seus próprios números. Cara, se você quer entender como é que funciona a dívida no Brasil, pega agora aí, dá um Google em lista de devedores da PGFN. Você vai perceber e vai se espantar que as principais empresas, Globo, Petrobras, empresas de energia, Oi, TIM, bancos, são os maiores devedores do Brasil. E essas pessoas, eu nunca vi o dono da Globo vendendo a casa dele, vendendo o carro dele para pagar despesa. Não, não é assim que funciona. Não, eu nunca vi o Luciano Huck dando lá o avião. O Luciano Huck precisou comprar um avião, né? O que ele fez? Foi lá e pegou dinheiro emprestado no BNDES para comprar o avião dele. O pequeno empresário, ele compra coisas para a empresa com o próprio cartão de crédito. Que loucura isso! Só que o que acontece é o seguinte, o pequeno empresário, ele não é preparado para jogar esse jogo. E por isso paga um preço muito, muito, muito caro. E é por isso que esse espaço que a gente tem aqui hoje, ele emerge como tão importante. Porque eu percebo que quando a gente conversa com o empresário, a gente explica isso que eu estou explicando aqui para vocês hoje, eles começam a ter mais clareza. E através dessa clareza, as decisões ficam muito mais simples, muito mais claras. Então, para que você não precise perder o seu patrimônio, para que você não precise ter que vender carro, vender casa, ter bens bloqueados, preste atenção no que a gente vai conversar aqui hoje. Entende esse tema, entende isso como
uma luz mediante ao momento de endividamento. Hoje, mais de 92% das empresas do Brasil encontram-se endividadas, né? Há um nível hoje de endividamento absurdo. E eu já começo essa primeira fase de conteúdo nossa dizendo que a maior empresa, entenda o nosso Estado como uma empresa, uma instituição, o maior devedor do Brasil é o Brasil. O Estado brasileiro é o ente que mais recebe processo no Brasil, quiçá no mundo. É o maior devedor do Brasil, é o próprio Brasil. É muito dinheiro. O Brasil é quem mais deve. E aí eu vejo, né, pessoas que foram ensinadas pelos seus pais a ter honra, a jamais dever, a ter um nome limpo e tal, querendo jogar jogo empresarial no Brasil. Não, é completamente diferente. Aquela educação moral, aquela educação que nós tivemos dos nossos pais, elas são diferentes quando a gente vai negociar tributo, quando a gente vai negociar com o banco. Por quê? Porque o banco não está nem aí para você, não está nem aí para a moral. Não, os advogados dos bancos são, muitas vezes, os escritórios da família do ministro do STF, irmão. Não, é outro jogo. Se você não jogar com as armas deles, você vai ser destruído. O teu patrimônio vai ser totalmente depreciado, deteriorado por dívidas e fica impagável. E sabe uma história comum? Todo mundo que vende bem para pagar a dívida fica sem o bem e fica sem a dívida. Fica sem o bem e fica sem a dívida. Ou melhor, fica sem o bem e fica com a dívida. Então, a primeira dica, jamais venda o patrimônio de um sócio para pagar dívida tributária, para pagar banco. Nunca faça isso. Se tua empresa está devendo o banco, a primeira coisa que você precisa ajustar é o teu fluxo de caixa para poder reorganizar essa dívida e pagar. E a própria justiça, ela te garante uma série de institutos. Você tem a renegociação tributária para os débitos tributários, você tem ali a revisão bancária para débitos bancários, você tem a própria recuperação judicial, quando todas as dívidas emergem e o fluxo de caixa se acaba. E não, o sócio não necessariamente responde objetivamente pelas despesas da empresa. Para que o sócio venha responder com seus bens, é necessário que algumas coisas aconteçam, que algumas falhas aconteçam. Mas quando uma empresa ela acontece dentro da sua estrutura, dentro do seu propósito, não. O patrimônio do sócio não vai se misturar com o patrimônio da empresa. Até porque, se assim não fosse, que sentido teria ter um CNPJ? O próprio CNPJ, a natureza jurídica de uma empresa é a separação da empresa do sócio. Por isso que o sócio, na sua estrita legalidade, ele vai responder não pela totalidade da empresa, ele vai responder pelas suas cotas e na limitação das suas cotas aportadas no capital social da empresa. Por isso, é necessário administrar a vida pessoal diferente de como se administra uma empresa. Os princípios da minha mãe, do meu pai, da minha avó, servem para eu lidar com o ser humano, para eu lidar com os meus funcionários, com os meus sócios, mas eles não podem ser aplicados, não podem ser esses princípios aplicados ao banco, não podem ser esses princípios aplicados à carga tributária mais cara do mundo, num fisco de maior vigilância do mundo hoje. Hoje o Brasil ele tem um ambiente digital onde sonegar, e eu vejo muita gente sonegando ainda, é suicídio empresarial. E não pagar pode ser uma grande estratégia. Porque antes de pagar a sua dívida, administre, renegocie. E entenda que a mesma dívida, se olhada e negociada de forma diferente, ela se estrutura e se conecta de uma forma completamente surpreendente. Legal? Bom, então vamos aqui que a gente faz um slide, né, para seguir aqui o slide, e eu nas histórias acabo me empolgando, acabo não dividindo com você aqui os nossos slides. Então, dívida não é fracasso, né? Eu gosto muito de ter essa perspectiva, porque para algumas empresas, a dívida ela pode estar significando o fim da empresa. Olha, estamos endividados e essas dívidas estão levando a nossa operação ao fim, mas para algumas empresas, o endividamento significa aporte de capital. O endividamento, você pegar um empréstimo, significa crescimento, alavancagem. Então, muitas vezes, o endividamento que é para uns uma situação de fracasso, a dívida, o comprometimento do teu capital junto a terceiros pode ser uma estratégia de crescimento. E esse é o grande jogo. E é isso que a gente vai precisar entender aqui. E aí você vai também precisar entender que tratar dívida tributária igual dívida bancária é um erro. Tratar dívida tributária e bancária igual a dívida de um fornecedor, a dívida junto a uma dívida trabalhista,
uma dívida junto a parceiros, é um erro muito equivocado e que muitas vezes pode custar aí a sobrevivência da sua empresa. Então vamos lá. Vamos interagir aqui com o nosso sistema. Deixa eu ver se assim eu consigo. Muito bom. Então, vamos lá. Olha que legal. Ah, muito bom. Então, dívida diferente de fracasso pessoal. É que muitas pessoas, na verdade, elas acabam atribuindo, né, a dívida da empresa a um fracasso pessoal. As pessoas entram em depressão, sofrem com isso, né? Se colocam dentro da dívida de uma forma emocional completamente descabida do que é. Eu gosto muito de uma versão, tem um youtuber aí, né, na internet, ele fala muito isso, ele traz a seguinte compreensão. Vamos ser didáticos, olha que didática legal hoje aqui pra gente. Ele fala o seguinte, ó, dívida, toda dívida, ele diz que toda dívida, toda dívida carrega em si um débito emocional. Então ele vai dizer que a dívida que você faz, de certa forma, ela tem um conteúdo emocional aí. Ela tem uma coisa pessoal, é como se você precisasse dever, sabe? É como se você precisasse, de alguma forma, justificar isso com alguém. Ele vai dizer que, normalmente, quando você tem uma dívida e quando você fica completamente enrolado, existe alguém que você procura, ou existe alguém que você pune pelo aquele não sucesso pessoal, aquele não sucesso financeiro. Então, é quando você não consegue olhar para um negócio de forma objetiva, entendendo que empresas quebram, entendendo que alguns negócios podem dar errado, e você torna aquilo pessoal. E há muitos anos atrás, uma história que me marcou muito, eu chegava na casa de um amigo, na verdade no edifício de um amigo, né, era um condomínio, e eu chegava na casa dele para a gente poder ir para uma audiência, eu lembro como se fosse hoje, era 7h20 da manhã, e naquela manhã tinha alguns helicópteros, 2 helicópteros sobrevoando aquela região, carro da polícia, polícia civil chegando, naquela madrugada de domingo para segunda. Um pai desesperado, com a notícia de que ficaria desempregado, com a notícia de que ficaria muito endividado, matou os 2 filhos e se matou. Se jogou, né, lá do 8º andar daquele edifício. Cara, foi muito triste isso. E muitas vezes as pessoas, elas tornam pessoal uma coisa que é empresarial. Elas tornam definitiva um momento que é circunstancial. Eu costumo dizer que a dívida ela faz parte de um momento. E às vezes é um momento de alavancagem, às vezes é um momento de dificuldade. E a gente precisa entender que tudo faz parte, né? Eu costumo dizer o seguinte, como é que está a tua vida aí? Está no melhor momento? Então, eu preciso te dizer que eu gosto de uma história. O Bernardinho, ele estava ganhando tudo, né? Estava ganhando tudo. E aí ele encontrou um amigo, um sábio, e esse amigo, o mentor dele, disse, olha, eu vou te dar 2 cartas. Uma eu quero que você abra quando você estiver no melhor momento da sua vida, Bernardo. Ele falou, tá legal. Mas eu vou te dar uma outra, e eu quero que você abra essa outra carta quando você estiver no pior momento da sua vida. Para vocês aqui eu diria, vou te dar uma carta, eu quero que você abra essa carta, que só vai ter uma frase nela. E quero que você abra quando você tiver mais dinheiro, já que o teu problema é dinheiro, né? Quando você tiver milionário, você vai abrir essa carta. E a outra carta é que se um dia você falir, você perder tudo, não tiver nenhum real, como o Donald Trump nos Estados Unidos devia mais de 2 bilhões de dólares, se algum dia estiver assim no fundo do poço, você também vai abrir essa carta. E aí ele um dia, ele tinha ganhado, né? Acho que o Brasil tinha sido bicampeão, né, na Itália, então ele vinha no avião. Ele lembrou disso, pegou a agenda dele e pegou a carta, abriu a carta para aquele melhor momento. E na carta dizia, parabéns, o que você está vivendo agora é circunstancial, vai passar. E depois, né, ele foi derrotado lá numa disputa importante para ele, e ele viveu um estresse com a equipe, uma situação muito complicada de time, um corte muito sério que aconteceu dentro da equipe dele por conta daquilo, e ele abriu de novo outra carta, e na outra carta tinha um grande ensinamento também dizendo, mais um momento e vai passar.
Então não importa a fase que você está vivendo, ela vai passar. E é claro que com estratégia, com inteligência, você faz os momentos ruins passarem mais rápido. Com a devida diligência, e às vezes o problema é que você não entende isso como circunstancial, você toma isso como pessoal, e aí a tua vida vira um ciclo, você fica vivendo em prol daquilo, né? E tudo que a gente dá atenção cresce. E se você está colocando a tua dívida como um fracasso pessoal, isso vai ganhando volume, isso vai crescendo, isso vai para um outro lugar. E é um lugar que não é um lugar de prosperidade, que não é um lugar de construção. Então essa também acaba sendo uma mensagem de esperança para você, para que você entenda que tudo na vida é passageiro, menos o motorista, né, e o piloto do avião, mas o restante tudo é passageiro. Se você não for o motorista do avião, né, o piloto do avião ou o motorista ali do Uber, você é passageiro, como todos os problemas que acontecem na vida da gente. E às vezes o ChatGPT, ele tem ali, né, os prompts, e aí você tem uma oportunidade de criar prompt, né, para esses prompts eles conversarem com você. E aí tem assim, o que Warren Buffett faria? O que Steve Jobs faria? Então, quando você estiver no momento de dívida, você pergunta o que Beth faria, o que Reginaldo faria, mas também o que Belfort faria. Como é que seria isso? Como é que ele negociaria isso, né? Então, ao invés de sair pagando débito, sair simplesmente tirando dinheiro da conta, pegando outro empréstimo, vendendo bem, puxa o freio de mão. Assista essa live de novo, presta atenção aqui. Antes de pagar, toda a dívida deve ser revisada, renegociada, com clareza. E aí sim, só depois disso começa o pagamento. Preste atenção, dinheiro não resolve o problema de ninguém. Dinheiro não resolve o problema de ninguém. Por quê, André? Porque não resolve. O dinheiro, ele é poder, né? E às vezes se você tem uma empresa ali que está quebrada, você vai vender carro para botar mais dinheiro ali, esse dinheiro some. O fluxo de caixa não está batendo, ela ficou endividada. Se você simplesmente botar dinheiro antes de resolver o que levou ela para aquela situação, o dinheiro some. Então o dinheiro, se você cuida dele, ele fica. Se você não cuida, é como uma namorada maltratada. Ele vai embora. Vai embora. Ele não fica. Então, você não adianta vender carro, vender casa, vender tudo, vender apartamento pessoal. Por quê? Porque você vai ficar sem o dinheiro e com a dívida. As dívidas a nível bancário são impagáveis. Se você quer renegociar a tua dívida com o teu gerente de banco, como ele quer fazer, é impagável. Então, até que você vai pegar uma dívida para pagar outra, para pagar outra, para pagar outra. O imposto você renegocia, paga 1, 2, 3, pega a CNT e depois não consegue mais pagar. Por quê? Porque se antes tu não conseguia pagar a DAS, tu não conseguia pagar os impostos. Agora como é que tu vai pagar os impostos e mais um parcelamento com juros, multas e tudo? Não dá. Impagável. Impagável. Mas André, então o que a gente faz? Aperta os cintos aí, que agora é que a gente começa a ficar ainda mais interessante aqui para vocês. Bom, quando eu te digo que você não deve confundir dívida com fracasso pessoal, eu quero te dizer que a dívida, ela pode ser um problema, que eu também já expliquei que dívida, pessoal, pode ser uma questão de performance. Dívida pode ser um grande vetor de oportunidade. Gente, essa luz ficou bacana, né? Eu gostei dessa luz. Ó, ficou bacana. E assim é o melhor lado, ó. Aqui, ó que coisa bacana. Então, o que acontece? A dívida, ela passa a ser um problema quando você não tem ela devidamente planejada. Se você pega grandes empresas, tem grandes empresas que se endividam com um banco para alavancar. Tem grandes empresas muitas vezes que optam e se endividam com até mesmo impostos em um dado momento para poder manter o dinheiro dentro da empresa por uma questão de sobrevivência e às vezes uma questão de estratégia. Então, muitas vezes, adiar o pagamento de um imposto pode ser algo estratégico. E o que uma grande empresa nunca faz. Eu não conheço uma que faça isso. Vem cá, vem aqui pertinho, vem cá falar comigo. Tem uma coisa que a grande empresa, não faz não. Não faz não. Ela não negocia apertando o botão, pagando 20%. Não. Ela não espera o último dia de CND para ficar ligando e enchendo a porra do saco dos outros, do contador, do advogado, para poder renegociar e pedir agora rápido, agora rápido. Tinha 6 meses de CND, esperou chegar a última semana para depois ficar dizendo, eu perdi a oportunidade, encher o saco dos outros. Porra, porque você não cuidou do que deveria cuidar. Não é assim. Não, tem que ter planejamento.
A dívida com planejamento é igual a oportunidade. Oportunidade de gerar caixa, de gerar capital, de capitalizar a empresa, de trazer sócio. Dívida com planejamento é o verdadeiro alavancar, crescer, disparar, colocar dinheiro na empresa. Pessoal, depois me dá um feedback de como é que está o volume aí, como é que está o som, está chegando bem? A gravação está legal? Depois me dá esse feedback. Então, esse movimento, né, essa estrutura de você compreender isso, você vai entendendo então que a dívida pode ser uma válvula propulsora, uma mola de alavancagem dentro do seu negócio. Ok? Então vamos lá, vamos seguir. E eu estou gostando dessa coisa de passar, ó, olha que legal. Ó, olha isso. Muito bom, muito bom. Tecnologia nos ajudando. Bom, aonde que a dívida, pessoal, vira para nós o verdadeiro problema? O que acontece? Uma vez que você se encontra diante de um financiamento, diante de um imposto atrasado, a primeira grande porrada são os juros. O que é os juros, André? Juros, na verdade, é um instituto. Ele é uma metodologia de trazer o valor antigo ao valor presente. Por isso, R$100 hoje não será R$100 daqui a 5 anos. Ele vai precisar ser ajustado ao valor presente. E a metodologia utilizada para isso são os juros. E aí você vai usar juros aí como a taxa Selic e outros índices que vão trabalhar isso. Embora eu sou daqueles que acredita que a nossa inflação aí ela tem a ver com a questão monetária. Mas seria um tema que complicaria muito. Vamos só falar de juros então. Mas por que o problema não são os juros, mas sim os juros altos? Porque os juros bancários, pessoal, na sua forma original, eles são impagáveis. Pensa assim, ó, pegou 100 mil emprestado. Pagou 10 prestação. Quando tu vai renegociar isso, tem mais de 100 mil para tu renegociar. Aí tu renegocia de novo. Às vezes você está renegociando 500 mil reais, tu só pegou 200, já pagou 300 e ainda deve 500. Que matemática louca. Uma amiga minha, ela financiou o apartamento dela e aí ela saiu do aluguel, ela pagava 3 mil de aluguel. E ela falou, não vou mais pagar aluguel, agora eu vou pagar a prestação do meu apartamento. Olha que coisa louca, olha o que são juros. Olha que coisa louca. Quando vem para você, os juros são um verdadeiro sonho. Quando é contra você, é o verdadeiro inferno e a prisão. Olha essa história. Ela me ligou, André, eu estou meio desesperada. Eu falei, mas o que foi? Olha, eu comprei um apartamento financiado pela minha Caixa Minha Dívida. E o que aconteceu? Eu pagava 3 mil de aluguel, passei a pagar 3 mil no meu apartamento e financiei. Só que eu estou pagando há 5 anos. E quando eu fui ver a atualização do valor, depois de ter pago os 5 anos, eu ainda devo mais do que o valor que eu peguei lá atrás. É como se os 5 anos que eu paguei não tivesse amortizado nem R$1 do meu apartamento. E aí é que tá. Muitas vezes a gente faz financiamento, a gente pega dinheiro, pega juros e a gente não sabe negociar. E é o pior empréstimo que a gente pode fazer, é o empréstimo com garantia real. Porque o banco não quer negociar contigo, ele não quer diminuir juros e multa. Por que não, André? Porque ele tem um bem de garantia. Ele leva aquilo a leilão, fica com o dinheiro que tu já pagou, fica com a comissão do leiloeiro, ainda vende o teu imóvel para outro, tá? Esse é um grande desafio. E a gente vai falar então da falta de organização financeira. Quando você tem uma dívida, mas você está organizado financeiramente, você dá um prazo para aquela dívida, cara, isso pode ser uma grande estratégia. E eu vou te falar uma coisa aqui agora. Vem aqui pertinho. Isso eu tenho que te dizer olhando olho no olho. Deixa eu te contar uma coisa. Se você deve até R$1 milhão de imposto, escuta isso. Você está na mão da Receita. Se você deve mais de R$1 milhão de imposto, é a Receita que está na sua mão. Porque, não sei se você sabe, mas a partir de R$1 milhão de dívida, você pode propor a renegociação. Você pode fazer uma proposta e dizer como que você vai pagar. Eu não sei se você sabe, mas em um processo de execução hoje, tudo bem que está em 10º, né? Mas, ou seja, tem uma lei de prioridade, né? Mas se você fizer direitinho a lição de casa,
Você pode oferecer parte do seu faturamento como garantia de pagamento de uma renegociação. Às vezes você não sabe disso. Você está devendo o banco aí, né? Até R$1 milhão você está na mão do banco. Depois de R$1 milhão é o banco que está na tua mão. Então, saber como dever e administrar isso, essa organização financeira, essa organização de prioridade, pode salvar você e o seu negócio, a sua empresa, né? O Brasil, ele não valoriza os bons pagadores. Infelizmente é assim. Nas minhas empresas, por exemplo, estão todas com pagamento de imposto em dia. Só que eu atendo empresas de todo o Brasil hoje, empresas que estão devendo há 3, 4 anos, e muitas vezes o meu trabalho é fazer com que aquela empresa renegocia a sua dívida de 4 anos que ela não pagou, sem juros, sem multa, sem encargos e sem entrada, parcelando em 144 vezes. E eu que paguei em dia? Chora. Você pagou em dia, André? Pagou? Tá com os impostos em dia? Tá, André. Não fez mais sua obrigação. E quem está devendo? Você que está devendo? Ô, meu amigo, o Brasil foi feito para você. Tu está devendo? Parabéns, o Brasil foi feito para você. Porque há uma série de programas. Eu tento antecipar com o banco, estou devendo o banco, né? Sei lá, devo 50 mil ao banco. Chego lá para o banco, olha, eu quero antecipar o pagamento, quero pagar. Me dá um desconto? Ele dá um desconto muito pequeno. Agora, uma dívida de R$1.100.000 com o Banco Itaú foi renegociada a 160 mil, pagando os 10% do valor. Por quê? Porque no Brasil o sistema foi feito para privilegiar quem deve com estratégia e punir quem paga em dia. E quem é que deve? As grandes empresas. Quem quer pagar em dia são as pessoas que não entendem do que a gente está falando aqui. Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros. E o Brasil é um país na mão dos bancos, né? As empresas mais ricas no Brasil são os bancos. Então, se você ainda não entendeu aí, se você ainda não entendeu isso, eu espero que você comece a entender. Porque isso pode estar custando a viabilidade financeira da sua empresa, na sua vida. Ainda bem que a luz aqui é forte, não aparece, mas o café na minha camisa está uma belezura isso aqui. Maravilha. Bom, eu não sei se vocês estão surdos ou se não está funcionando mesmo. Pedi para me dar o feedback aí, como é que está o áudio. Pode me dar um feedback aí, por favor. Não tem ninguém ouvindo mesmo. Aqui para mim parece que o áudio está legal. Deixa eu ver aqui. Está uma belezura isso aqui. Maravilha. Bom, vou até diminuir um pouco aqui. Se vocês estão surdos ou se não está funcionando mesmo. Pedi para me dar o feedback. Mas está tudo bem. Então bora lá, bora continuar. Decisões impulsivas. Você lembra que eu falei aqui com vocês que o problema muitas vezes do financeiro ele é emocional, né? As pessoas elas ficam perdem a objetividade, né? Perdem a capacidade de olhar, porque torna a dívida algo pessoal. É algo que, sabe, é algo que vai para um outro lugar, vai para as emoções. Gente, dívida deve ser vista como dívida. Como dívida. A tua decisão impulsiva sobre o dinheiro vai te deixar sem nada. Então, muitas vezes, quando você tomar uma decisão séria na dívida, dorme, bota no papel, vai para casa, pensa sobre isso. Pensou? Clareou a mente? Clareou. Aí, no outro dia, se a tua decisão for a mesma, submete muitas vezes essa dívida a um mentor, a um profissional da área, pega essa decisão que você tomou, analisa ela, porque decisões que têm impacto financeiro na sua empresa não devem ser feitas de forma impulsiva. E se não ouviu e não entendeu nada que eu falei até agora, ouve o que eu vou falar agora. Não vende nada para pagar empréstimo, não vende nada para pagar imposto, não faz isso. É teu dever com a sua família, com a sua empresa, zelar pelos bens, zelar por você, zelar pela tua história e principalmente pelo aquilo que você construiu. Ou por algo que confiaram a você, né? Às vezes tem administradores que é difícil. E aí, por isso que muitas vezes eu canto ainda bem, né? Vamos lá. A ausência de estratégias claras. Pessoal, essa ausência de estratégia clara, ela coloca o pequeno empresário numa situação muito complicada, né? Ele está no deixa a vida me levar, vai vivendo com aquilo que é possível e eu vou vivendo do jeito que Deus quer, né? Não, gente, não. Empresa, ela não pode ser algo tocado da forma a Deus dará, né? Você precisa fazer a sua própria sorte, você precisa entender isso. Eu, com 19 anos, eu já empreendia, né? Faz algum tempo,
Não precisa falar quanto tempo, mas faz algum tempo. Eu tinha 19 anos e eu, pela primeira vez, eu fui estudar gestão, né? E ali, em um momento de iluminação, é como se eu tivesse um encontro com Deus naquele momento. Porque pela primeira vez eu olhei para mim mesmo, igual eu estou me olhando nessa câmera agora, e eu disse, André, jovem gafanhoto, você é muito esforçado, você é uma pessoa boa, mas André, para negócios, você é uma anta. Anta! Tu é uma anta. E André, tudo, ó jovem gafanhoto, tudo o que tu não sabe, mas tu deveria saber sobre gestão do teu negócio, tira dinheiro de você. André, todo trabalho sem estratégia, sendo empresário no Brasil, é algo mais análogo à escravidão. Porque o que é o empresário, André? Ó, jovem André, o empresário é alguém que toma porrada de fornecedor, toma porrada de funcionário, toma porrada de cliente, como tem cliente mala, né, gente? A gente vive para ele, mas como tem cliente mala? Toma porrada do governo, carrega o governo nas costas, não tem garantia de nada, e precisa ter lucro no final do mês. Eu tinha 19 anos e veio como uma iluminação, ali eu me dei conta. Pela primeira vez, eu me dei conta da minha ignorância. Porque a pior ignorância não é aquela de não saber. A pior ignorância é que você nem sabe que tu não sabia. Tu não sabe que tu não sabia. Isso é muito ruim. É um nível de cognição, é um nível de inanição cognitiva, é um nível de ausência de capacidade de pensar, é um nível de ausência de capacidade de decidir que eu me equiparei a uma anta naquele momento. Eu falei, meu Deus, como eu não sabia. Eu não sabia. E aí ali eu esmurrei as paredes do céu e Deus disse, estudai, vai correr atrás. E eu sempre trabalhei muito, só que eu descobri que o empresário que trabalha muito na ausência de estratégia é alguém mais próximo da escravidão. O cara trabalha o ano inteiro, chega no final do ano, ele acumula uma dívida de milhões de reais. Ele não só não ganhou dinheiro, como ele acumulou dívidas milionárias. Gente, o escravo pelo menos não ficava devendo, né, gente? O escravo pelo menos trabalhava ali, o escravo, ele trabalhava, chegava no final do mês, ele tinha ali, né, pegava ali a orelha do porco para botar na feijoada, podia ali tocar ali, né, e fazer lá a sua festa e tal, a senhorzinha ganhava uma roupinha nova, dava ali pro escravo, e o empresário? Ele trabalha o ano inteiro, chega no final do ano, ele fica devendo, ele não ganhou dinheiro e agora ele está devendo. Ainda nem para comprar a carta de alforria, porque aí ele vende carro, vende casa, vende tudo, sobra nada, ainda fica a dívida para os filhos. E essa ausência de clareza me fez começar uma jornada de estudar. A pessoa fala, André, você estudou muito, né? Estudei muito nada. Eu fiz o mínimo que eu acho que eu deveria fazer, porque eu decidi ser empresário, eu decidi tocar empresa e hoje eu decidi orientar empresários. Hoje eu decidi que seria aquela pessoa que os empresários buscariam para tirar dúvidas, para lhe orientar numa jornada. Então eu estudei pouco ainda, mas agora a diferença é que eu vou tendo clareza da minha própria ignorância, né? E aí na faculdade de psicologia eu aprendi a ouvir. Na faculdade de direito eu aprendi a ler um pouco sobre a lei. Na faculdade de contabilidade eu aprendi a interpretar os números. Na LLM de direito tributário eu entendi um pouquinho da zona que é o Brasil a nível tributário, a sacanagem que é feita com o pequeno empresário. E aí quando eu entendi isso eu passei a ajudar eles a se protegerem melhor. E fui aprendendo. E hoje eu aprendi a aprender. E estou aprendendo mais. E eu, na minha ignorância de um simples vendedor de bananada, hoje consigo ajudar alguns empresários a pensar de uma maneira diferente sobre as suas dívidas, né? Eu lembro que todos os dias quando eu ia trabalhar, eu fazia a primeira dívida, R$ 2,50. Era assim, eu saía de casa sem nenhum real, porque a estratégia era ir para casa duro todo dia. Eu não entendia o poder do dinheiro, né? Eu não entendia a importância disso. Por exemplo, eu dar palestra para vocês aqui hoje sobre dinheiro, eu fiz uma coisa interessante, eu coloquei R$2.000 no bolso. Por quê? Porque falar de dinheiro com dinheiro é muito diferente de que falar de dinheiro duro, né? Isso porque não dá para... E também olhei as aplicações, olhei as contas e tal. E aí eu entrei para falar, porque a legitimidade, né? O poder que traz isso, de você falar de forma legítima,
Então, eu costumo dizer que as pessoas veem a verdade da tua alma através do que você fala. Não dá para contar história, né? Enfim, e aí começava assim, eu começava a minha manhã, eu ia para o ponto lá onde a galera se encontrava, eu pegava com o Damião. Damião, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo para você, negão. Você nem se tu tá vivo ainda, do jeito que tu medo já morreu. Mas enfim, se tu estiver vivo ainda, um beijo para você. Mas Damião era um parceiro, cara, que tava lá, negão bonito, gente fina demais, um amigo mesmo. E Damião tava já, muitas vezes chegava lá e já sabia, tá bom, André, 2,50. Damião me dava 2,50, eu comprava o primeiro saco de bananada e ali eu começava o dia vendendo bananada e ao final do dia eu multiplicava aquele valor de uma maneira absurda. Hoje eu fico vendo, né? Às vezes eu acho que eu sou inteligente hoje, trabalhando e operando com alguns milhões de reais, mas antigamente, por dia, eu fazia 10 a 20 vezes o valor que eu começava o dia. Eu não tenho tanta habilidade hoje, porque os números são diferentes, né? Mas é interessante a habilidade que eu, quanto jovem, fazia. E a minha contabilidade ela era simples, a minha gestão de recursos era simples, né? Então, e a gente depois vai aprendendo, e a habilidade para trabalhar sozinha de um jeito, para trabalhar com os outros de outro jeito, e para orientar pessoas é de outro jeito. Então, se você não tem clareza da sua estratégia, se você não consegue entender a importância de saber exatamente o que fazer e quando fazer, você corre o risco de viver o que eu chamo de escravidão. É um trabalho sem garantias, é um trabalho sem dinheiro e gerando endividamento para você. Eu espero que esse bate-papo esteja fazendo muito sentido para você. Logo eu vou começar aqui a responder as dúvidas de vocês e já vamos caminhando para o final da primeira fase do conteúdo. Ficou longo, né, gente? Mas, enfim, espero que vocês estejam curtindo aí, porque está bem interessante o lado daqui. Até porque com essa luz, ó, ficou bom demais. Falar com a produção, que a luz ficou boa, hein, produção? Muito bom. É aniversário da produção hoje? Não? Mas tá de parabéns. Bom, a estratégia correta. Eu gosto muito de pensar, né, essa ideia de uma estratégia correta, porque às vezes não tem certo e errado, né? Não tem uma estratégia que é correta. Para mim, a estratégia é o que dá certo. E é legal, é muito legal isso, né? Se você fala assim para mim hoje, ó André, eu queria te fazer uma pergunta. Como fazer para eu ser feliz, André? André, diz para mim como ter um casamento feliz, como me sentir realizado, como desenvolver um propósito. Eu falo, cara, é difícil. Eu não consigo, eu não sei te dizer qual seria o caminho, porque nessa estrada da vida, aquilo que funciona para mim não vai funcionar para você. Como criar filhos? Nossa, tão difícil. Né? A minha mãe teve muito mais competência na criação dos filhos dela do que eu. Né? Foi uma mulher muito mais presente, muito mais... Né? Ela não só foi como é, está viva ainda. Se é que pode dizer isso, mas está viva ainda e está lá. Ela foi muito mais presente do que eu, então eu não conseguiria te dizer como criar filhos. Eu não conseguiria dizer como ser feliz, mas agora... Se você quer saber como é que é uma estratégia de negócio para você ter um negócio que tem dinheiro e um negócio que é quebrado, isso eu sei. Isso eu posso te dizer. Sabe por quê? As empresas que dão certo, elas são muito parecidas. São muito parecidas. As empresas que eu conheço, que eu analiso, que estão dando dinheiro de verdade, elas são muito parecidas. Porque o sucesso deixa rastro. O fracasso também. Toy Story, ele vai dizer que as famílias felizes são muito parecidas. São muito parecidas. Já as famílias infelizes, cada uma se destrói na sua própria peculiaridade. É difícil saber, é uma criatividade absurda para fazer merda. Os caras têm uma criatividade absurda para poder quebrar. É absurdo. Um largou na mão do sócio, o outro entrou numa pirâmide, o outro largou tudo na mão de funcionário. É uma criatividade absurda. Não dá para medir. Todo dia eu sento aqui e converso com empresários de todo o país. E eu ouço as histórias mais diversas. É impressionante como as histórias nunca se repetem, cada uma é de um jeito diferente. Normalmente tem a ver com negligência e muitas vezes com fatos externos, mas às vezes a pessoa... Mas agora as empresas que dão certo não. Normalmente tem gestão estratégica, a negociação é sempre inteligente, está sempre pautada em planejamento financeiro, as pessoas fazem bons acordos, conhecem bem direitos e deveres e aprendem sempre a transformar dívida em oportunidade. Inclusive, eu já convido vocês aqui a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, porque as dívidas são uma grande oportunidade. E tem sido assim aqui no Grupo Belfort, estiver ajudando em centenas de empresas em todo o país, né, a fazerem das suas dívidas, do seu momento, uma grande oportunidade.
uma oportunidade para olhar de novo para o seu fluxo de caixa, para olhar de novo para o seu negócio, olhar de novo para a sua forma de fazer negócio e assim de fato conseguir compreender que jogo é esse que você está jogando. Gente, a dívida, o crédito, ele é anterior ao próprio dinheiro. Na história do dinheiro, na história do mundo, se você parar para pesquisar, a dívida, o crédito, ele antevém ao dinheiro. Porque antes do dinheiro, não sei se você sabe, principalmente esse dinheiro fiduciário agora, né? O dinheiro, ele antes de ser fiduciário, ele era vinculado ao ouro. E antes do dinheiro vinculado ao ouro, o que existiam nas permutas. Onde você trocava uma coisa pela outra, né? Olha, eu te dou essa caneta, você me dá eu vou te dar aqui 3 quilos de mandioca, você me dá 2 galinhas. Eu tenho um cabrito aqui, você me dá uma lã. E assim era. E muitas vezes as pessoas pegavam 3 lãs e vou te pagar semana que vem na minha colheita. Então eles iam pegando algumas coisas para serem pagos na colheita. Então o nome disso é crédito, é dívida. A dívida é uma oportunidade antes mesmo do dinheiro. E a gente fala, não, eu vou me organizar financeiramente quando eu tiver dinheiro. Eu vou negociar de forma inteligente quando eu tiver dinheiro. Não. A negociação inteligente é aquela que prevê as melhores oportunidades. Como é que seria uma negociação inteligente, por exemplo, em impostos? Quer negociar de forma inteligente? Negocia através do edital, através de um refis. Para de ficar apertando o botão, porra. E para de querer ficar botando isso na conta do contador, na conta de terceiros. Aprende a entender isso. Não deixe ninguém decidir por você. Os profissionais que você contratar, peça informações. Desenvolva clareza. Compreenda que jogo é esse que você está jogando. Caso contrário, não é uma negociação inteligente. Você é igual eu era lá atrás, é só uma anta motivada, fazendo um monte de coisa, culpando todo mundo pelos resultados que você não tem. Para de querer botar na conta de terceiros uma responsabilidade que é tua. Você é problema seu, porra. A dívida da sua empresa é um problema seu. Por quê? Porque foi você que criou ou que permitiu outras pessoas criando. Quando você toma essa consciência para si, você começa a entender que a negociação precisa antes passar por um processo de inteligência, um processo de estrutura, de cognição, de compreensão e entendimento. E aí sim, a clareza vai te permitir uma negociação inteligente. E aí o planejamento financeiro, cara, assim, é algo que eu sei que assusta um pouco, né? A maioria dos empresários não controla nada. Fala, não, minha esposa que cuida, é meu contador, é o papa e tal. Está sempre na mão de alguém, nunca é o empresário. Nunca é o empresário, porque não tinha tempo, estava fazendo negócio, né? Estava um monte de coisa. Tenha pessoas para te ajudar. As mulheres às vezes são boas com o dinheiro, né? A mulher lá do Flávio Augusto, ele falou, eu não gosto de contabilidade, eu não gosto de dinheiro. É claro que a mulher dele que é inteligente pra caralho de fazendo é mole, também pode não gostar. Mas talvez você não tenha a sorte do Flávio Augusto, então é uma mulher dele que entende tudo de contabilidade. É altamente eficiente financeiramente, talvez você não tenha essa sorte. Vai ter que você mesmo cuidar, né? E se terceirizar, se colocar alguém para fazer, não é para delargar. Delegar não é delargar. Planejamento financeiro eu sei que parece complicado. Cara, mas deixa eu te dar um exemplo aqui de um planejamento financeiro. Olha só, olha que coisa que interessante. E tá didático o negócio aqui. Diretor, tá lindo isso, hein? Olha como tá didático. Agora eu vou aqui, vamos pro nosso quadro branco. Vamos ser didático. André, como é que seria um planejamento financeiro de uma pequena empresa? É muito difícil isso. Cara, a primeira coisa que você tem que aprender a olhar é uma DRE. Eu chamo de DRE. O E não tem acento, mas eu chamo de DRE. Cada um chama do que quiser. Eu chamo de DRE. É DRE, o problema é teu. A DRE é minha, eu chamo como eu quiser. A minha DRE é DRE. Pronto. Não tem problema. Eu vou botar até acento na minha, não tem problema. Demonstração do resultado do exercício. O exercício não tem acento, mas no meu tem. DRE. O meu aqui é problema meu. Pronto. Eu botei aqui. E daí? Não tem problema. Isso aqui na aula de português. O vídeo de português é outro canal aí do YouTube, que é outra pessoa que fala de português, não. Eu falo só... Eu até hoje não sei escrever escassez. Eu falo de outras coisas aqui. Português é em outro lugar. DRE é o meu, né? Mas vamos lá. O que é DRE, pessoal? É uma demonstração de um resultado em um exercício específico. Cara, André, quais são os elementos de uma DRE? Bem simples, pessoal. Primeira coisa, tu pega ali o faturamento. O que é o faturamento? O faturamento é aquilo que a tua empresa produziu de dinheiro, né? Ou seja, aquilo que entrou ali em dinheiro na empresa, né? Então, às vezes o seu faturamento ele é 100 mil, e na internet, então, a galera adora, né? Fiz 1 milhão, fiz 100 mil. E daí? O que adianta tu fazer um faturamento de 100 mil se a tua despesa, por exemplo, tem gente que faz faturamento, lançamento na internet, faturou 100 mil, mas só a despesa de tráfego dele
é 110 mil. Antes de passar impostos, antes de passar custo fixo, o prejuízo dele é de menos 10 mil. Aí o cara está dizendo aí na internet que ele é muito fera, porque planejamento financeiro nenhum. Aí quer renegociar com o banco. Cara, calma. Uma boa renegociação tem que ter o mínimo de planejamento financeiro. Então, é assim, tu vai pegar teu faturamento. Beleza. E aí vou botar aqui 100 mil só para ser simples, tá, pessoal? Só para simplificar. Vamos pensar que você tem 100 mil de faturamento. Aí você vai pegar despesas fixas. O que é despesa fixa? Aluguel, telefone, água, luz, tudo que é fixo você vai colocar em um bloco chamado despesa fixa. Tá, aí vamos supor que você botou aqui, tem 10 mil aqui, despesa fixa. 10 mil. Legal. Aí você tem despesas variáveis, né? Pô, folha, e aí a folha é variável quando você tem comissão, ela é fixa quando você tem salário fixo, mas vamos lá. Despesa fixa, e aí aqui a despesa variável, também 20 mil, despesa variável. Aí você tem os impostos, mais 10 mil. Aí você tem empréstimos, sei lá, mais 10 mil. Aí preste atenção, aqui temos 100 mil, menos 10, 90, menos 20, 70, menos 10, 60, menos 50. Você tem 50 mil reais, preste atenção. Isso parece simples, né? Mas as pessoas não fazem. Aqui, essa empresa aqui é maravilhosa. Ela tem um fluxo de caixa livre de 50 mil reais para negociar, para pagar, para fazer. Só que muitas vezes você não sabe. Eu pergunto, qual é o custo fixo? Não sei, doutor. Qual é o custo variável? Não sei. Está faturando 100 mil? Aí normalmente isso nunca é assim, né? Para o cara faturar 100 mil, normalmente só de folha ele paga 40 e tal. É uma coisa absurda. Se você não sabe exatamente quando está sobrando, como é que você vai agora? Como é que você vai fazer uma nova despesa? Como é que você vai fazer uma renegociação? Como? Você não sabe quanto custa. Então, o planejamento financeiro, cara, assim, nada mais é do que você saber exatamente quanto entra. Aí você tem lá, ó, olha como é que seria. Às vezes eu não tenho, André, aqui um sistema, olha o que sistema fera que seria, ó. Vai botar assim, ó, entrada, saída, ó, uma coluna no meio. Minha letra tá linda, né, gente? Ó, coisa linda essa letra, hein? Muito bonito. Mas espero que você esteja entendendo, né? Porque eu já falei, português não é o forte não, português é outra aula. Aí aqui tu tem aqui a entrada, que é a saída, E todo o exercício, pode ser todo mês, pode ser toda semana, você traz aqui um resultado, ó, saldo dessa conta. Ah, André, é só olhar o saldo do banco? Não, o saldo do banco não cabe como uma DRE. Qual é a diferença da DRE para o saldo do banco? O saldo do banco tem a ver só com o fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro. Isso às vezes não reflete o ideal dentro de uma empresa. Porque às vezes você vendeu no cartão, você vendeu pré-datado, você vendeu parcelado. E a DRE vai confrontar, de fato, a tua receita com a tua despesa. E receita não necessariamente é faturamento naquele momento. Aquilo não entrou em dinheiro. Quer ver uma coisa? Exemplo. Eu tenho aqui uma empresa de serviços. Ó, empresa de serviço. Olha que coisa louca isso. Eu fechei de contrato, faturei, ó, fiz lá de contrato, tá? Fiz 150 mil. De despesa para tudo isso, comissão, marketing, tudo, eu gastei, sei lá, 110 mil. Logo, o resultado dessa operação, desse período, seria 40 mil positivo. Mas eu vou lá, olho na minha conta, olha que coisa louca, na conta, o que a gente tem na conta? Menos 20 mil. Pô, esse mês deu prejuízo. Não. Por que isso como isso é possível, André? Isso é possível por quê? 50 mil aqui foi pago parcelado. As receitas de faturamento não foram correspondentes ao faturamento real. Por isso que muita gente que fica só olhando extrato de banco não consegue tomar a melhor decisão, não tem planejamento financeiro. Extrato de banco não é suficiente para te entregar um planejamento financeiro. Faz uma DRE mínima. Estou falando que eu estou ridicularizando o que é uma DRE aqui, deixando muito simples. Mas, cara, esse basicão que eu estou trazendo aqui, muitas vezes a pessoa não faz. Eu vou pegar a receita com despesa e vou encontrar o resultado daquele período, seja na semana, seja no mês, seja no trimestre, que muitas vezes ele vai ser diferente do valor que está na conta. E às vezes um mês que aconteceu o contrário também. Pensa assim, o mês que a sua empresa, ela faturou pouco, ela fechou poucos contratos,
mas recebeu muito contrato do mês anterior. Você fica iludido achando que a sua performance comercial, a sua performance de empresa tá boa, mas ela não tá. O dinheiro que entrou esse mês é do contrato anterior. Cara, por isso uma DRE é fundamental para uma tomada de decisão. Caso contrário, você vai ficar achando que está ganhando dinheiro quando na verdade não tá. Está só trocando dinheiro, tá? Conhecer direitos e deveres. Ah, doutor, mas eu não sou advogado. Eu não tenho que saber desses problemas de advogado. Preste atenção, meu filho, preste atenção. Você tem que entender muito bem que contrato é esse que você está assinando. Está contratando uma pessoa. Se tu não tem clareza, como é que teus funcionários vão ter clareza? Como é que teus concorrentes, os teus fornecedores vão ter clareza? Saiba exatamente o que esperar, sabe? Saiba exatamente o que contratar. Faça bons contratos. A estratégia é fazer bons contratos, cara. Como tem gente fazendo besteira, cara. Contrato funcionário, coloca ele lá, o cara não sabe o que fazer. Ah, eu não consigo encontrar mão de obra boa. Todo funcionário que eu contrato é ruim. Eu falo, sério, me conta um pouco mais. Como é que é o teu processo seletivo? Ah, eu contrato ali, boto ali para trabalhar. Como é que é o treinamento? Cadê o checklist? Cadê? Que contrato ruim você está fazendo, velho? É claro, ninguém vai servir. Você não sabe nem o que você está fazendo. Como é que as pessoas vão saber o que tem que fazer? Não vai saber. Então, conhecer direitos e deveres é um fundamento, é uma obrigação. Ah, doutor, mas eu não sou advogado, eu não conheço esses problemas. Mas você deveria saber o que você está fazendo. Qual é a sua função no contrato, qual é a função da pessoa que você contratou. Sabe qual é a função do seu contador? Deveria saber. Sabe qual é a função do seu advogado? Deveria saber. Porque senão você nem deveria contratar, então. Ué, como é que você vai cobrar? Tem que saber dos direitos, tem que saber dos deveres. Né? E se não sabe, conversa. Conversa, pede para o advogado explicar, pede para o contador explicar, pede para aquela prestação de serviço que você contratou especializado, o BPO, explicar. Gente que contrata BPO, bota CFO, mas sabe o que é isso? Não vai adiantar nada. Para de querer ficar achando que alguém vai vir na tua empresa resolver teu problema. Não vai, quem vai resolver é você. Não vai, é história. É só para vender mais. As pessoas me ligam, doutor, é você que vai me salvar. O filho já falou, vou não, dá até preguiça. Falo, dá até preguiça, irmão, não vou. Quer uma estratégia foda, a gente monta uma estrutura danada. A gente hoje é um dos principais escritórios do Brasil a nível de renegociação. Fazemos um trabalho incrível, mas você, para mim, é problema teu, a tua empresa é problema teu. Eu posso te ajudar na performance, mas quem resolve é você. Porque eu coloco toda a estrutura, tudo em volta. E se o cara for relaxado, não cuidar, não prestar atenção, nada vai acontecer. Então, eu faço parte da solução, mas quem resolve o problema é você. É isso. Vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha e talvez a gente se encontre para estar junto. Encher o saco de outro, porra. Vamos lá. Transformar dívida em oportunidade. E aí, quando você traz inteligência, quando você traz planejamento, as dívidas tornam-se oportunidades. Fazer dívidas, muitas vezes de forma intencional, pegando um empréstimo para alavancar, adiando o pagamento de um imposto, é estratégia. É estratégia. E é como as grandes empresas sempre fizeram. É só pequeno empresário, é só quem não entende do jogo que vende bens e fica gastando dinheiro para pagar conta. Você tá maluco. Vendeu o bem, fica sem o bem e fica com a dívida. A consequência. Gente, isso é muito sério e o começo da nossa conversa foi sobre isso, que a consequência da falta de estratégia, isso é perda de patrimônio, endividamento crescente, estresse e desgaste emocional. Quantas pessoas estão desistindo das empresas, cara, só porque estão administrando errado? Pessoas que tinham um sonho, sabe? Sonharam em melhorar o Brasil de alguma maneira. Muitas vezes estão perdendo. Perde energia. E eu vou te falar uma coisa. Aqui tem patrimônio, endividamento, mas deixa eu falar sobre esse desgaste. Vou contar uma coisa para vocês. A gente, quando é muito pobre, né? Tem gente rica, não, tem gente muito rica, tem gente rica, tem gente mediana, tem gente dura, tem gente pobre, tem gente muito pobre, tem gente fodida e tem eu antigamente quando comecei o jogo. O que acontece? Você quando começa a ter uma coisinha, né? Você começa a crescer, você tem medo de perder, né, e tal. Então às vezes você fica controlando ali o dinheiro e tal, não sei o quê. O tempo foi passando, e sabe o que eu aprendi? Que o segredo da vida, de verdade, não está no dinheiro. Não nessa energia do dinheiro. Cara, está na vontade. Às vezes, a gente faz escolhas, cara, de coisas que roubam a nossa energia, que tiram da gente a vontade, sabe? A alegria de viver.
E eu vou te falar, nenhum negócio, nenhum sócio, nenhum funcionário, nenhum cliente vale a pena isso. Se deu o direito de demitir cliente, se deu o direito de demitir funcionário, se deu o direito de se demitir de qualquer coisa para ir viver uma vida de verdade. É muito triste ver um advogado abandonando o direito porque se decepcionou, ver um empresário abandonando o sonho, abandonando tudo porque se decepcionou. Sabe, essa energia, essa força, essa ausência de força por conta disso é muito triste, cara. É muito triste, sabe? Então, a falta de estratégia faz com que grandes oportunidades se percam. E para mim aqui, dívida a gente resolve. Patrimônio você, nada é nosso nesse mundo, cara. Tudo está alugado aqui, literalmente. Até meu corpo está alugado, por enquanto. Obrigado, Senhor. Quero continuar usando com propósito e gratidão esse corpinho. Também além do meu, da minha esposa, que eu continuo usando. E agradeço por isso. Mas eu sei que tudo é alugado. Tudo é alugado. Né? Para minha esposa eu tenho que ser útil para ela, para o meu corpo eu tenho que ficar vivo. Senão eu paro tudo. Mas o fato é que eu preciso entender que muitas vezes esse desgaste emocional, essa perda da energia, essa perda da vontade, muitas vezes se quebra e não volta. E muitas pessoas comentam comigo, muitas vezes me dizem, André, já pensei em suicídio, já tentei suicídio. Cara, isso é muito triste. Quero desistir da empresa. Em vez do cara demitir o sócio dele, que é um mala, que é um merda, que é um, sei lá, não quer trabalhar, demitir os funcionários que são ruins, demitir cliente que enche o saco, ele quer desistir do projeto, quer desistir da sua vida, sabe? E aí é muito triste que você vê pessoas sérias, pessoas duras, de muito trabalho, que deram duro a vida inteira, abandonando tudo, sabe? Abandonando novos. Então você vê ali uma pessoa cheia de esperança, cheia de vontade, ao invés de entender aquele momento como uma adversidade, ela entende aquilo como algo definitivo. Mas eu percebo que a questão emocional, ela é muito difícil porque as pessoas não têm coragem de tomar decisão. Eu vou desagradar o sócio, vou desagradar o cliente, vou desagradar o funcionário. A minha frase para você é: vá cuidar da tua vida. Vá cuidar da tua vida. Existe uma vida do funcionário antes e depois de você, do cliente antes e depois de você, do sócio antes e depois de você. Vai cuidar da tua vida. Algumas pessoas vão vir para você e vocês vão viver uma história incrível junto. Antigamente eu ficava com medo, né, de um cliente ir embora, de um funcionário ir embora, de um funcionário. Não tô nem aí, meu irmão. Vai vir para cá, vamos embora, vamos construir algo incrível, vamos embora, vamos construir algo junto. Até a hora que for bom para você e para mim, na hora que não for, tchau, parte da jornada é o fim. O que eu não posso fazer, o que eu não posso viver é abrir mão da minha energia, porra. É abrir mão do que eu acredito, se eu não posso, a valor nenhum, por patrimônio nenhum. E quando a gente não entende isso, a gente começa a medicar, começa a tomar ansiolítico, clonazepam, berazepam, caralhepam, tudepam. E você começa a desistir, E aí depois, quando você se perde, a ausência de clareza e de estratégia para mim é clareza no agir, clareza de saber exatamente o que fazer. Você perde a energia, perde a vontade. E aí vem todos os outros devaneios e você vai deixando, vai abandonando, né? E começa a perda do patrimônio de uma vida inteira que você juntou. O endividamento ele só cresce porque dívida, ela é isso, ela cresce. E o gerente do banco não é seu gerente, ele é gerente do banco. E os governantes não estão nem aí para você, cada vez mais impostos. Eles vão entubando, e a população que se ajeite. Garantia você não tem nenhuma. E você vai bloqueando novos sonhos, novos projetos. E vai se abandonando. Então, que esse nosso encontro de hoje seja para você um momento de esperança, um momento de fé aí. Não sou o Padre Marcelo Rossi, mas que eu possa ter te trazido um momento de fé para que você acredite no seu negócio e entenda esse jogo. Não tem nada de novidade. Eu queria ser um portador da boa nova para você. Eu queria poder estar te trazendo uma novidade, mas infelizmente não tem novidade nenhuma no que eu estou falando. É porque muitos dos empresários, assim como eu, não teve acesso às informações, que é um privilégio daqueles que podem pagar as grandes bancas, né? Que puderam vivenciar isso de outra forma. Bom, mas como todo problema traz em si uma oportunidade. Repete isso aí comigo. Todo problema ele é também uma oportunidade, porque a sua dívida ela pode ser um ponto de virada. Com a estratégia você consegue reduzir juros e multa. Já falei, dívida bancária até engasguei, que é 1.100.000 sendo pago com 160 mil.
dívida de 4, 5 milhões de impostos sendo renegociada com entrada de R$1.000. Muitas vezes você tem lá valores que já prescreveram, sabe? E você simplesmente quer só pagar. Sim, dá para reduzir juros e multas. Sim, é totalmente possível proteger o patrimônio. É só isolar da operação. Existe uma live só disso, tem técnicas para isso. E sim, dá para reconstruir a credibilidade. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Pesquisem sobre isso. Limpa nome. Existe hoje uma ação judicial que você pode tirar todos os cartórios, tirar todo SPC, Serasa, tudo, sem precisar pagar nem um real da dívida. Reconstruir a credibilidade antes mesmo de pagar a dívida, sim, é totalmente possível. E isso é usado por grandes empresas, por grandes bancos. E muitas vezes até hoje era um mistério para você que você não estava usando, né? Então eu espero que você consiga e saiba usar isso. Eu queria responder muita pergunta hoje, mas já estou com preguiça. Eu não quero mais responder tanta pergunta não, mas eu vou responder algumas perguntas aqui para que a gente consiga avançar, que tem muita coisa para fazer aqui no escritório ainda hoje, mas eu espero poder dividir isso com você. Bora lá, deixa eu pegar aqui umas perguntas. Cadê? Vamos aqui. Primeira pergunta. Não, pergunta. Isso. Dívida é sinal de má gestão ou pode fazer parte de uma estratégia empresarial? Respondi isso durante o vídeo inteiro. Pode fazer parte de uma estratégia. A dívida, ela não pode ser trazida como algo pessoal, né? Ela pode vir de fatores externos como a pandemia, como uma concorrência, como uma mudança do governo, enfim, como uma série de outras políticas públicas que podem te assolar e você precisa atender isso de forma objetiva para tornar isso uma oportunidade dentro do seu negócio. Porque quando o cenário externo muda para você, muda para todo mundo, para o teu concorrente também. Então, quem agir mais rápido, quem fizer a estratégia mais rápido, sai melhor. Como saber se minha dívida está fora de controle? Porra, sei lá. Como é que vai saber se sua dívida está fora de controle? Eu sei lá. Talvez tu vê aí. Como é que saber se a minha dívida está fora de controle? Primeiro, você tem algum controle de alguma coisa? Porque se como saber se a dívida está fora do controle, tu não tem nem a dívida e nem o dinheiro no controle. Primeira coisa é isso, faz aquela DREzinha, aquela programação, programa ali a dívida. Se for dívida com o banco, com certeza ela está fora de controle, provavelmente teu gerente já está aí, fazendo muito dinheiro em cima de você e você perdendo dinheiro. E se for imposto, filho, Lula agradece, está fora de controle há muito tempo. Qual o primeiro passo para um empresário que descobriu que tem dívidas acumuladas? Cara, primeiro passo, dívida bancária, primeiro passo é parar de pagar. Tá pagando juros sobre juros e tal. Primeiro passo, e analisar os riscos disso, né? Porque você precisa analisar. Vem cá, essa dívida tem garantia? Porque é mais difícil renegociar uma dívida quando ela tem garantia, principalmente se for garantia real, que é um imóvel. Você tem que analisar, para tudo, analisa tudo, verifica fluxo de caixa, verifica como isso pode ser estruturado para você. Então, o primeiro passo é isso, é organizar, listar as dívidas e renegociar, pessoal. Conversar com o fornecedor, conversar com o banco, chamar o contador para montar uma estratégia, chamar um advogado tributarista para pensar o refis, pensar essas estratégias com vocês, porque senão não faz sentido, tá? O que é mais importante, analisar o valor total da dívida ou o impacto no fluxo de caixa? Cara, o impacto total no fluxo de caixa para mim é a primeira coisa, porque se tu derrubar o fluxo de caixa, você acaba com a empresa. Tá? Então, primeira coisa, toda estratégia, tudo que você fizer tem que ser para preservar o fluxo de caixa e o dinheiro do sócio. Esse é o princípio número 1. Preservar o fluxo de caixa, que é quando a tua receita tem que cobrir as despesas, e o patrimônio do sócio. Toda estratégia tem que estar pautada nisso. O restante é só detalhe. Qual a diferença entre renegociar e refinanciar uma dívida? Porra, refinanciar é só refinanciar. Vai lá, o banco vai adorar refinanciar, vai meter juros em cima de juros. Agora, renegociar, aí muitas vezes é sentar na mesa e trazer outros critérios, sabe? Renegociar pode ser isso, pode pegar uma dívida de 1.100.000 e pagar com 160, tá? Para mim tem diferença, para algumas pessoas não vai ter diferença nenhuma. Deixa eu escolher, esse aqui eu não quero responder, esse aqui eu também não quero responder, esse aqui beleza. É possível negociar a dívida tributária mesmo depois de ser excluído do Simples? Perguntou, isso é uma pergunta boa. É possível renegociar a dívida tributária mesmo depois de ser excluído do Simples? Sim, inclusive você pode renegociar e voltar para o Simples em janeiro, tá? A exclusão do Simples, ela tem a ver com a dívida, porque ela vai originar a sua exclusão, mas depois ela não tem nada a ver mais com tal ou não no Simples. Tá? Ela vai estar lá no ECAC, o ideal é que você jogue ela para a Procuradoria e lá renegocie ela até para poder voltar para o Simples depois. Então, mesmo sendo excluído do Simples, você pode renegociar a dívida. Você não consegue voltar agora para o Simples, mas em janeiro tudo certo, você volta para o Simples. O que é transação tributária e por que ela é mais vantajosa que o refis antigo?
Então, a transação tributária, ela é prevista numa lei que está materializada no edital, permitindo uma série de possibilidades. Por exemplo, você pode renegociar um débito com até 100% de desconto em juros, multas e encargos e sem entrada. Ou melhor, tem até uma entrada, mas não é aqueles 20%. Você vai pagar ali sem juros, multas e encargo, vai trazer o principal, vai colocar, sei lá, 5% e vai dividir em 12 vezes. Então é 0,0 alguma coisa que você vai dar de entrada. Então é totalmente possível e esse refis, sem dúvida, André, a renegociação tributária e refis. Gente, o refis é isso, é um projeto de renegociação. A transação tributária e refis para mim é a mesma coisa, não tem mudança. São só nomes que eles ficam usando para complicar, porque as pessoas adoram complicar, né? Advogado, então, adora falar difícil para ninguém entender porra nenhuma. Mas eu não compartilho disso, por isso que eu falo aqui de empresário para empresário abertamente. E se você se identifica, toca o sininho, fica aqui. Se tu não se identifica, vaza. E é assim que funciona. Vale a pena migrar os débitos do ECAC para a PGFN? É, porque o mesmo débito, quando ele está no ECAC, ele na Procuradoria ele vai ter um tratamento totalmente diferente. Porque o ECAC quer dizer Receita Federal. Lá o débito ele tem um tratamento. Quando você joga na Procuradoria, é a mesma dívida, só que essa mesma dívida lá, com ausência de... Você tem a oportunidade de renegociar sem juros, multas e encargo. O que o ECAC, em hipótese nenhuma, você consegue fazer. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, as melhores oportunidades moram na PGFN, não no ECAC. Tá? Só mais uma, pessoal. Deixa eu escolher uma aqui. Dá para evitar penhora de bens se existe uma execução fiscal? Excelente pergunta. O que é uma execução fiscal? É quando a dívida já está lá há um tempo, já iniciou um processo, esse processo é chamado de execução fiscal, e você pode ter bloqueio nas contas, pode ter aí bens confiscados por conta dessa execução. E dá para evitar penhora? Dá para evitar sim. E você deve buscar, uma vez que você está em execução, quer dizer que esse bem já saiu essa dívida já saiu do ECAC, já foi para a Procuradoria e na Procuradoria agora já se encontra em fase de execução. Então é possível você fazer uma renegociação e através dessa renegociação suspender a execução que teria o poder de penhorar os seus bens. Legal? Bom, pessoal, eu espero muito que esse nosso bate-papo tenha feito sentido para vocês aqui. Na quarta-feira que vem, 14 horas, estamos aqui de novo para poder estar falando com vocês. Deixa eu só ver se tem aqui alguma pergunta que a gente pode responder de agora. Responde muitas perguntas de antes, de agora aqui o chat. Não teve perguntas. Então, beleza, gostei. Ficou boa a luz, né, gente? Bom, então um beijo para vocês. Tudo de bom aí. Quarta-feira que vem tem uma nova live para a gente poder bater um papo e conversar um pouco mais sobre estratégia empresarial, aonde eu trago as estratégias das grandes empresas para o pequeno negócio. Bom estar com vocês. Excelente semana. Valeu!